Buenos días a todos los que se han conectado. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el webinar de Latinoamérica. Hoy vamos a estar hablando de sistemas Delphi, donde vamos a hablar del funcionamiento, principales fallas, detalles de medición, montaje y desmontaje, cuidados de mantenimiento y, por supuesto, vamos a estar hablando también de todos los productos que Lucas hoy también tiene y les podemos ofrecer. Como siempre, mi nombre es Ivette Pérez, ya todos me conocen. Voy a estar colaborando con César, nuestro técnico y nuestro profesor, que hoy, por supuesto, como todos los webinars, va a ser sus clases magistrales. Tenemos un chat que también por esa vía nos pueden dejar sus preguntas en caso de que tengan algunas dudas y nosotros con mucho gusto pues las iremos contestando. Pues vamos a comenzar, César, buen día. Buenos días a todos, señores, señoras, amigos y clientes. Es un gusto hablar para ustedes más una vez aquí. Como siempre, nosotros hablando de informaciones técnicas. Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a hablar de inyectores Delphi y al final, toda pregunta será bienvenida para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí. Eu vou falar de injector Delphi 1.2, 1.3 e, claro, também comentar a respeito de 1.5. O que nós vemos aqui é a valvulita e a tobeira, não? Que eu hizo questão de poner aqui, porque são duas coisas bem importantes. Nós temos a câmara de pressão e para que ocorra a injeção, é necessário generarmos um desequilíbrio. Esse desequilíbrio vem através da pressão elétrica, que são como 80 voltios, 20 ampérios, para quitar a valvulita de estado de inércia. Então, aqui a valvulita está cerrada e quando nós temos o atracamento, como também nós mecânicos conhecemos, que passa? A valvulita cierra e aí solamente temos pressão forte aqui abaixo, onde se desplaça a aguja e por los agujeros ocorre a injeção. Aqui nós estamos falando de que injeção? Depende muito do momento de carga, não? Se estamos falando do caudal de plena carga, temos um caudal. Se vamos falar de ralenti, temos um caudal. Se vamos falar de la pré-injecção ou injecção piloto, como vocês chamam, temos outro caudal. É parecido o funcionamento quase como todos os injectores, mecanicamente diferente, pero ele também trabalha em todos os momentos de carga. Claro, tendremos também pressões distintas de acordo à aplicação. Então, aqui, em primeiro momento, vemos o injector cerrado e depois o injector aberto, onde já ocorre a injeção. Quando nós falamos de Delphi, aqui estão os injectores, não? Então, para fazermos a manutenção, é necessário limpar muito bem isto, não? Para que não traga suciedade para a área limpa, onde nós vamos depois desarmar e armar. Quando falamos de injector, então, como eu disse para vocês, del 1.2, vocês estão mirando a gráfica aqui. O injector também tem injeção piloto e injeção principal. Já estou falando de uma primeira geração, de 1400, 1600 bar. Então, é solenoide. Esses três tipos que eu estou falando são solenoide, não é piezoelétrico. Depois, nós temos uma pressão um pouco mais alta, 1600 a 1800, onde nós podemos ter dois pré-injecção, injecção principal e dois pós-injecção. Muita gente está se perguntando, César, pero a pós-injecção, para que serve? Os veículos, hoje, praticamente, depois da norma Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, onde nós estamos falando, eles traem um convertidor catalítico, que pode ser um departrone, que nós chamamos um filtro, não? Que vai filtrar, e temos o AdBlue, conhecido por nós como Arla, onde vai injetar a ureia, a composição que se chama, o líquido que se chama Arla,
para poder queimar as partículas residuais. Então, generalmente, quando nós temos dos pré-injeção, estas pré-injeções que vocês veem aqui, fazem o quê? A limpeza do convertidor catalítico, não? E também é possível, com pressão um pouquinho mais alta, aí já estamos falando de quase Euro 5, Euro 6, nós podemos ter 2 pré-injeção e 3 pré. La pré e 3 pós-injeção. La pré-injeção, generalmente, se torna, prepara a câmara para a injeção principal e torna os motores mais silenciosos. Por isso, nós temos estas variantes, como variantes de modelos, de 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Esses injetores estão no mercado. Nós falamos da classe de injetores C3. Qual é a aplicação que teremos destes injetores? Eu tenho aqui, vocês têm visto que eu puso o injetor em primeiro plano aqui, inteiro, não? E depois aqui eu puso a bobina do injetor, já fora do injetor, e aqui a válvula e a tobeira. Generalmente, quando nós vamos fazer o mantenimento neste injetor, lo bueno é cambiar válvula e tobeira. Bom, César, pero minha válvula aqui está bem, gira livre, a conicidade eu já examinei em um microscópio, está super bem, posso aproveitar a válvula? Ok, se você crê que a válvula está boa estanqueidade, pero isto tudo examinado em um excelente microscópio. Sim, pero la tobeira, não. Aí já nós permanecemos com a tobeira. Pero la tobeira está boa. O que passa é que nós temos agujeritos aqui de 12 micrones. Isto trabalha com muita suciedade, pressão e calor. Eu não conosco nadie que trabalhe bem com essas 3 condições. Então, é assim que sempre a tobeira, nós que temos a oportunidade de reemplazá-la, vamos reemplazar. A válvula, se estiver ok, eu posso aproveitar. Eu estou falando de que aplicação no veículo? Eu estou falando de Sprinter. E aqui também tem uma explicação que eu vou falar no próximo slide. Estamos falando de Sprinter, de HR, né, HR, né, como nós chamamos, Terracan, e JCB. JCB são as maquinitas aqui, não? Que podem ser pá, cargadeira, podem ser montacargas, podem ser qualquer uma, JCB da linha Maria, uma versão chica da Caterpillar. Então, aqui nós temos estas aplicações. Então, estamos falando aqui dos injetores X1, praticamente 1.2, 1.3. Aí eu estou falando de uma particularidade bem interessante, porque você pode ter 2 injetores iguais com aplicações diferentes. Pero por que, César? Me explique. Eu posso ter um Departronic e posso ter 2 pré-injeção nesse mesmo injetor com as mesmas peças. Só que são injetores diferentes. Pero, César, como eu vou me dar em conta desse injetor? Vocês estão vendo que a figura ao lado, eu pus aqui sim estrias, eu hasta não sei se em espanhol estrias suena bem, que são estas listras aqui, ok? Então, aqui eu tenho sim estrias, é a aplicação com o filtro, com o catalisador, com o Departronic, o filtro de particulado, sem líquido nenhum. Então, este que não tem estria em sua bobina, ele vai sem líquido nenhum. O outro que tem estria, ele vai em el convertidor que tem Arla. Então, aqui não é o injetor que injecta para generação, aqui é o Arla, como vocês também conhecem por AdBlue. Nós não podemos, aqui em Brasil, utilizar a expressão AdBlue, por isso nós é Arla, que é a ureia que injecta para depois se transformar em amônia e água para menos contaminação, ou seja, a ideia é a contaminação zero. Entretanto, não chegamos, mas com o mínimo de contaminação possível. Então, aqui nós temos um injetor para DPF e um injetor
que é para Arla. E as diferenças são aqui. Ah, César, pero os injetores, não. Eles utilizam repuestos iguais, pero são injectores diferentes. Então, cuidado com esta aplicação, porque eu posso ter algum problema aqui nesses detalhes, ok? Outro detalhe que se passa com todos os injectores, não estou falando solo de Delphi, estou falando de Delphi, de Denso, de Siemens, de Bosch, de todos, são as grandezas elétricas que nós outros devemos nos preocupar. Vou dar um exemplo a vocês. Eu vou recondicionar ou remanufaturar, para quem é LRF, não? Que são as pequenas fabriquetas de Lucas, ou quem vai recondicionar este injetor. Se eu tiver aqui uma mala bobina, eu posso cambiar válvula e tobeira e jamais não vou conseguir os valores. Então, se eu tiver que cambiar aqui a bobina, válvula e tobeira, o valor queda ser muito próximo de novo. Então, por isso é importante que eu, antes de qualquer coisa, vou fazer as medições ou grandezas elétricas. Eu estou falando aqui de resistência, eu estou falando aqui de aislamento, eu estou falando aqui de indutância. Então, isto tem que estar. A resistência está aqui, 0,155 a 0,185 ohms. E aqui eu tenho 2,893. Seguramente esta bobina já está condenada, que significa dizer que não serve, não pode aplicar. O mínimo que eu tinha que fazer aqui é cambiar a bobina. Mas se cambio a bobina e tenho que cambiar válvula e tobeira, tenho que cuidar para que não se quede muito cerquita ou o mesmo preço, até um pouquinho mais do novo, porque aí não resulta, me compreendes? É melhor que esse cliente compre um novo do que ele comprar um recondicionado. Aunque estou falando de grandezas, importante aqui é quando vocês medirem a bobina, há que ter cuidado por lo seguinte aqui. Não só medir o injector. Vocês estão vendo que eu estou medindo aqui, não? Aislamento no injector. Depois é importante também quitar a bobina e medir a bobina afuera, porque esta bobina se contamina muito, ou às vezes tem um hilo aqui que está rompido, então é importante medir de duas maneiras. Vocês estão vendo aqui que eu puso arriba de um quadernito aqui, só para que destaque bem para vocês. Então é importante medir todas as grandezas elétricas. Falando de resistência, eu hasta com 200 mega consegui provar o injector, poner no carro e ok, quedou-se bem, não? E no Sprinter. Abaixo disto, 150, 100 mega, já não consigo funcionar, me genera uma falha. Então, mínimo, aqui vocês estão vendo uma de 20 gigas, porque é nova, ok? Já. Então, menos que isto, já eu tenho que cuidar e cambiar a bobina. Então, vou repetir aqui. Importante verificar as grandezas elétricas de todos os injetores, não só do Delphi, ok? Quando desarmar, claro, mais uma vez eu quero insistir em vocês em la limpeza do injetor. Podem passar em um cepillo. Ah, César, antigamente passar os agujeritos em um cepillo não se pode. Não se pode hoje também, mas o que passa é que sempre que eu fizer um mantenimento do injetor, eu tenho que cambiar tobeira para minha segurança. Senhores, a única peça que pode hundir um motor diretamente é a punta, que é a tobeira. Então, para garantizar meu trabalho, meu serviço, minha garantia, eu estou falando aqui que, claro, nadie quer uma coisa com menos de 6 meses de garantia. Então, para garantizar, eu tenho que cambiar. Então, para desarmar com o injetor limpo aqui, cuidado com o par de apriete de soltura aqui. Se for mais que 150 Nm para soltura, cuidem. Ah, César, mas eu vou cuidar de quê? Porque pode ser que ele supercalentou e depois eu já não logro mais. A carcaça também pode estar a ponto de rechaçar. Então, é assim que tenho que cuidar com o aspecto que é a soltura. Depois, você saca a tuerca, não? Saca a tuerca
el resorte, después la valvulita, ¿no? La valvulita nosotros tenemos que tener cuidado aquí, yo voy a decir a ustedes. Entonces, hasta aquí nosotros sacamos esto que está aquí y a continuación del trabajo, yo voy a hacer algo bien importante, que es que verificar se la válvula gira libre aquí, sin interferencia ninguna. Ah, César, pero ella está girando, pero está atascada. No puede ser. Ah, yo tengo que lavar, limpiar, poner ultrasonido, ok, pero asimismo, cuando está atascada, ¿qué significa decir? Que la conicidad está con problemas. ¿Dónde yo veo esta conicidad? Solamente com um microscópio bem potente, que tenho que aumentar 40, 50 vezes, ou hasta mais. Hoje nós temos super microscópios já em los talleres, e verificar isso daqui. Muita gente me diz, César, eu consigo retificar isto que está aqui. Eu não dudo. O que passa é que se você retifica isto, será que vai durar um tempo? Quanto tempo de durabilidade? Se estou seguro que vai me durar mais de 6 meses, ok, eu vou fazer uma retificação. Pero se não, melhor é cambiar. E se a válvula aqui estiver atascada neste giro, seguramente eu vou cambiá-la. Por quê? Porque depois não vou lograr os valores aqui, ok? Depois também tem o cônico interno, que eu verifico aqui, não pode ter desgaste. Se tem desgaste, César, cambio la válvula, ok? A continuação, nós podemos desarmar a bobina. Ah, César, se pode desarmar com muito cuidado. Eu pus aqui ganche, aguja, uma herramientica própria que você pode fazer uma palanquita aí sem danhar, porque tudo que é resistente em ella é um O-ring que está aí aguentando a válvula. Então, se você tem que quitar, verificar se esse O-ring não está cortado, porque depois para armar tenho que pôr um O-ring novo, ok? E a válvula não deve estar contaminada. Quando você saca, só tem uma maneira de armar, que é esta parte mais grande para o retorno. Não se preocupem que é bem fácil aqui. E um outro detalhe também que é importante é você verificar em microscópio a bobina, porque às vezes eu tenho aqui um hilo rompido e a ojos normales, a menos que a pessoa seja biônica, é impossível verificar o estado da válvula, este hilo que está aí. Generalmente, se estiver rompido, a gente diz, não, César, eu tenho uma soldadura especial. Depois queda-se com a mesma resistência, com a mesma indutância, com o aislamento perfeito. Senhores, eu não recomendo fazer isto, eu recomendo cambiar esta bobina. Pero, se vocês creem e já fizeram muitas vezes, também não tenho nenhum problema. Solo muito cuidado, porque a bobina é que comanda toda a parte hidráulica no injetor, ok? Aí também tem um filtrico, depende da aplicação. Ele pode trazer aqui para mim como um filtro delgadito aqui, que às vezes está obstruído, ou pode trazer a versão de bastão, o filtro bastão. Como funciona isto? A pressão de 1800 vem aqui muita força e ela dá meia volta porque encontra esta cruzeta aí e nesta meia volta que ele dá antes de ir para alimentar a tobeira, seguramente deixará as partículas, o que sejam partículas metálicas, partículas de suciedade. Então, é importante verificar isso. César, como eu posso fazer isso de maneira fácil? Simples, com um testador, um probador de injectores, você põe aqui, desarmado tudo, e hace força, e claro que se o ponteiro for diferente de zero, se mover o ponteiro, significa dizer que isto está obstruído. Em caso de filtro bastão, eu tenho que cambiar a carcaça.
Em caso deste filtrico, aí tem gente que encontra no mercado e pode cambiar o filtrico. O importante é que não esteja obstruída, como nós hacíamos com esta prova com tobeiras mecânicas, não? Isso já hace rato, pero nós hacíamos sim, muito tempo passado. Então, a mesma coisa vale aqui para o injector de Delphi. Nós não podemos ter obstrução passagem aqui, porque senão os valores vão ser diferentes. Eu não vou lograr os valores. Os valores de quê, César? Caudal de plena carga, ralente, pré-injecção, ponto de emissões, todos esses detalhitos aqui que eu tenho que ter muita atenção que esteja desobstruído, ok? Limpeza. Senhores, aqui não vale só para os injectores de Delphi. De uns tempos para cá, nós sabemos que temos que ter um ultrassonido muito potente. Eu creio, tem gente que paga um absurdo de preço porque a limpeza é algo muito importante. Aqui, os melhores em Brasil chegam a 20 mil reais, 25 mil reais, os melhores ultrassonidos que tendremos. Seguramente vocês aí podem ter preços hasta mais baixos que isto, mas tem que ser um ultrassonido muito potente, que tem que quedar-se aí, vamos dizer, por 1 hora, com 60 graus, de 70 de temperatura, com um líquido especial, específico, para limpar muito bem o injector. Pero César, se não limpia muito bem, que problema pode passar? Se eu limpio assim, mais ou menos, e depois meto aí, me funciona. O que passa é que tu tens que ter sempre em conta que tu tens um equipo, e este equipo hoje tem celda de medição que mide por laser. Então, se eu danhar uma celda de medição de um equipito sencillo, pode me custar $10 mil, $8 mil. Então, é importante, eu estou preocupado com os equipos de vocês, que vocês podem passar o injector por aí. E aí também tem um detalhe, o líquido do banco tem que cambiar a cada 300 unidades, ou seja, para também não perder as características, não perder a viscosidade, ok? Então, isso é importante, ter um equipo muito bueno aí. Depois, nós vamos armar o injector. Depois de tudo isso super limpo, a bobina, por favor, não metam em ultrassonido, porque às vezes eu posso comprometer o estado físico da bobina, ok? Então, antes que eu vou pôr a bobina, eu tenho que lubricar, talvez cambiar este anel. Se o anillo estiver, o orange estiver bem, sem problemas. E aqui também eu me gostaria que vocês utilizassem o ISO 4113 para lubricar, não utilizar graxa nem vaselina, ok? Pero se não tem outra opção, sim, pero especialmente ISO, lubricar bem e armar a bobina no injector. Depois de armar a bobina, nós ponemos a valvulita, vamos poner e tem aqui um pinzito. Neste pin é o único lugar que vocês vão ajustar os valores, os parâmetros do injector. Nós temos no mercado de 2.70 a 2.90 milímetros. Se encontra isto, especialmente em mercado brasileiro, eu creio que vocês também em seus países encontram, que isto é um grupo seletivo. Então, através deste PIN, eu consigo ajustar o injector. E só aí, não há outro lugar onde eu posso mover, fazer algo, de gastar um repuesto em uma lija, melhor sempre aqui, ok? Aí depois que vocês calibram bem o injector, seguramente vamos encontrar sempre uma lâmina que alcance. Se a lâmina não alcança, é porque eu tenho um problema. Que problema, César? Aqui, neste caso, é importante vocês medir o fluxo de la tobeira. É muito equipito barato para medir o fluxo. Às vezes, o fluxo dessa tobeira nova é 5, mas está com 4.5, está com 4, sirve? Não sirve, o fluxo está baixo.
Entonces, a veces el flujo puede estar bajo y ahí usted tiene que brincar mucho con la arandela y queda así difícil de ajustarla, ¿ok? Entonces, aquí está el pincito, después el resortico, y nosotros vamos armando el inyector. La tobeira, como eu he dicho para vocês, vou repetir aqui, importante, também tem que sempre lubricar com ISO 4113, livre de impurezas. Senhores, às vezes são impurezas que eu nem vejo. Claro, eu agora mais viejo estou malo de la visão, pero mesmo que põe uns lentes, eu não vejo esta impureza. Esta impureza pode quedar-se em qualquer lugar, especialmente no agujero ciego do injetor ou no agujero de injeção. Então, é importante aqui que vocês estejam seguros de que ele está super limpo para poder armar, não? Uma vez armado, também é importante aqui saber, com um líquido, um spray, ver se os agujeros estão corretos. Há aplicações que têm 4, 5, 6 agujeros, ver a aplicação correta e ver se sai por todos os agujeros, isso é importante. E aí não me compromete depois o funcionamento no banco de pruebas. E depois, o que vou fazer eu? Apriete final, torque de la tuerca. Então, aqui existe um outro detalhe também. Por favor, sempre que vocês apertar, vocês vão encostar com... Aqui, a ferramenta, não importa a ferramenta que vocês tenham. Se tem ferramentas Lucas, vamos estar mais contentos. Se tem outras ferramentas, paciência, vamos trabalhar também. Só que sempre apertar contra aqui a vedação do injetor e torquear hasta o final com a mão e depois poner o torque para não haver um desequilíbrio e, consequentemente, esse desequilíbrio pode generar uma fuga aqui, ok? Então, é importante ter a ferramenta correta, apertar 60 newtons e depois, claro, eu vou poner em um banco de pruebas e vou prová-lo para ver se todos os parâmetros estão de acordo com a tabla que tenho eu, ok? Senhores, de verdade Lucas, quando nós falamos, a gente diz, Lucas, que hace? Vende peça, vende bocina, vende bujia, vende... Nós somos a divisão de diesel. Pode ser que amanhã depois se agregue mais outros produtos a nós outros, não? Como arrancadores, alternadores, coisas assim. É possível outros produtos. Mas nós quando estamos falando aqui de diesel, não estamos falando só de repuestos. Nós estamos falando de um conceito. César, me explique. E um conceito também que nadie tem isto em América Latina, porque nós temos um conceito completo. Eu estou falando aqui de repuestos. Que repuestos, César? Válvula, tobeira. Pero, César, estamos falando de solo de Bosch? Não. Nós em repuestos somos multimarcas. Significa dizer que nós somos para Delphi, para Denso, para Bosch, para Caterpillar C7, C9, para Perkins C6, ou seja, nós temos um paquete completo, um portfólio completo de componentes. Estamos falando de conceito de oficinas, onde nós chamamos carinhosamente nessas oficinas de LRF, Lucas Remanufacture, ok? Então, são onde nós construímos os produtos, reconstruímos os produtos, sendo um remanufaturado, não recondicionado. Que é assim, vocês, César? De todo. Nós fazemos o I, o P, injetores, bombas, não? Então, se nós temos aqui um conceito que é do taller, junto com este taller, nós equipamos o taller, pero com que equipam, César? Com os equipos. Que equipos temos nós? Provador de bombas, provador de injetores, temos robô para ser medidas, podemos provar um injetor, como também 4 injetores, bombas de alta pressão, o IUP, no caso, utilizamos o Cambox Lucas, ou seja, nós temos um portfólio completo. Ok, nós vendimos isto e depois hicimos o quê? Não acaba aqui nosso trabalho.
hicimos a capacitação. E se vocês necessitam, quantas vezes querem se capacitar, aqui vou falar de uma parceria nova que he hecho Lucas, aqui com a 2R, que é um centro de capacitação em Indaiatuba, um dos mais modernos do país, não? Aí vocês conhecem muito um capacitador que é Elder, não? Que sempre está aí, ele é de 2R, e nós outros hicimos esta parceria, seguramente por Lucas, esse que vos fala, vai capacitar vocês também. E esta capacitação não está restrita só ao sistema, essa capacitação vem de encontro que nós outros vamos capacitá-lo para fabricar o produto, para ser remanufaturado. Vocês compram no equipo, a Ivete depois vai falar muito, que eu estou aqui com Ivete, estou falando já demasiado, pero vou incrementar um pouquinho mais. Ivete também vai dizer a vocês, senhores, que querem fazer? Eu quero que me apresente o conceito completo, quero saber, nós outros apresentamos, que quer saber sobre parte comercial, Ivete vai te explicar todos os detalhes, quero saber sobre capacitação, Ivete também vai, porque Ivete está a par de todos os detalhes de tudo que eu estou falando. Então, é importante dizer para vocês que nós outros não somos só Lucas Repuestos, nós outros somos Lucas Conceito de Talleres, para todos os talleres de América Latina, estamos sempre a la ordem para ser. Agora, em la feria, eu estive junto com Ivete, pobrecita, tuvo que me aguentar, ser que, né? Não tem outro, não? Assim que já anduvo com muito prazer, uma semana estuvimos trabalhando em la feria, muito forte, uma feria muito visitada, a segunda feira do mundo em repuestos, que é a Automec. Então, nós outros estivemos aí juntos e, para nossa surpresa, foi lançado um equipo para 2.700 bar de pressão. César, pero por que tanta pressão? A norma Euro 6, Euro 7 exige esta pressão. Quanto mais pressão, melhor é a atomização. Em conjunto com o convertidor catalítico e outros detalhes que vão fazer com que contamine menos o meio ambiente, então, nós outros temos aí também o acréscimo de pressão. Então, com isso, significa dizer que este injetor, este equipo, que prova um solo injetor, depois temos para 4 também, ele vai provar injetor XPI, injetor Bosch 4.12, injetores DAF, que são todos injetores com mais de 1.200 bar de pressão. Então, lançamos em la feira também, e de agora para adelante, nós outros, quando vamos vender para nossos clientes, vamos sempre ofertar esse de 2.700 bar, porque se torna, o cliente tem um pouquinho a mais de tecnologia para adelante, e ele pode ampliar seu portfólio de serviços no taller. Ok? Então, senhores, de minha parte, era o que eu tinha para mostrar para vocês. Muitíssimas graças aí por la assistência. Agora vou deixar vocês com minha companheira Ivete, companheira e amiga aí de muito trabalho. Gracias, César. Ivete, por favor. Muchas gracias, César, por toda la explicación que has dado, como siempre, excelente. Gracias también por hablar un poco de los temas comerciales, aunque bueno, ahora aquí un poquito también, al final les voy a explicar sobre este proyecto que tiene Lucas de incentivar a la red de Lucas Reman Factory en toda Latinoamérica general, como bien tú has explicado. Pero igual tenemos aquí varios amigos en diferentes países que nos están haciendo algunas preguntas técnicas que me gustaría primero que nada, César, vamos a contestarle a ellos todas estas preguntas, las voy a ir diciendo para que por favor me ayudes en las respuestas y después entonces hablaré un poquitico del tema comercial. El señor Rolando, primeramente muchas gracias por estar con nosotros, nos pregunta que ¿cuál es el fluido a utilizar en el ultrasonido? Nosotros tenemos, eso, ¿sabes qué, Ivete? Tú puedes, vamos pasar para él, yo te paso esses fluidos especiales por e-mail, para que quede ser gravado aí, tem vários fluidos, eu vou listar os melhores fluidos para ele, pode estar com o contato de senhor Rolando, muitas graças, senhor Rolando, e vamos passar por e-mail, todavia amanhã já ele tem todos esses dados, ok? Muchísimas gracias, César. También el amigo Jordi nos está preguntando qué hacer si el flujo de caudal es muy alto y el PIN es de 2.90. Perfecto.
Excelente pregunta. Já se passou isso muito. A maioria das vezes, o problema está em la tobera. A vezes, la tobera pode ter um fluxo mais alto. Então, melhor que ele mida as toberas, mesmo que seja nova, porque generalmente tem toberas que têm um fluxo mais alto e aí nós vamos ter maior valor. La válvula tem que ser nova, também é algo que vai interferir nesta medida. Además, ficamos por aí, válvula e tobera, ¿ok? Muy bien, César. Aquí tenemos otras preguntas que nos las hace Fernando. Un saludo, Fernando. ¿Es posible reemplazar el inyector aplicado en el sistema de conversor catalítico DPF por uno que está en el sistema de ARLA? No. Desafortunadamente não, porque pode ser que este que esté no sistema de conversor catalítico, ele vai me causar uma pós-injecção no motor e aí eu vou ter uma falha. Não é possível. Sempre bueno poner cada uno em seu lugar. Vale, aquí tenemos otra pregunta, César, nos las hace Simón Estrada. ¿Qué hacer si el inyector se bloquea al hacer el montaje en el vehículo? Se bloqueia, ele quer dizer que este injector é codificado. Tem que codificar, tem uma codificação, o equipo este que está em la pantalla aí, vocês podem ver, codifica. Eu tenho que codificar, dizer para a unidade de mando se o cilindro número 1 está, é este que corresponde, número 2 é este, e aí a unidade de mando processa, compara com as mapas e desbloqueia. É verdade. Se não codificar os injectores Delphi, não só o Delphi, Denso e alguns Bosch, especialmente Piezo de Bosch, ocorre isto. Ou a vezes funciona mal, ou a vezes hasta não arranca, ¿ok? Muy bien, César, tenemos otra pregunta. ¿Dónde se ajustan los parámetros del inyector Delphi? Ok, é só neste pinzito que eu falei, que é de 2.70 hasta 2.90, solo aí, nada mais. Vale, el eBay nos está preguntando que qué inductancia maneja este inyector. Generalmente 480 a 570 microfarad, ok? Vale, César, aquí tenemos. Hola, Oscar, un gusto saludarte desde Honduras, nos pregunta César. Nos dice, ¿nos puede explicar cómo calibraríamos esos inyectores? Me refiero si se puede cambiar o reemplazar el pin de calibración. Sim, se pode. É aí. Generalmente tem países que não têm este PIN, por isso eu digo, em Brasil nós temos aqui um pequeno maletim que tem desde 270 hasta 290, pero nunca exceder 290, tem que ser dentro deste rango para calibrar, ¿ok? Vale, la señora Glenda, que nos comenta que ha sido excelente la capacitación. Muchísimas gracias, señora Glenda. Te hace la siguiente pregunta. Está trabajando con un Kia Bongo Coach de 2005. Ya se repararon los inyectores Delphi, pero no arranca el vehículo y no tiene DTC activos que pudiera hacer. Mira, neste caso eu tenho que ter um bom raster para verificar que falla está ahorrando este veículo. Aunque tenho que ver todos os detalhes, se os filtros não estão obstruídos, se tenho combustível suficiente, se o chicote não tem nenhum defeito, nenhuma falha, a unidade de mando também, especialmente Kia Bongo. É importante chequear bem todos esses detalhes, porque a vezes pode ser que o problema não esteja em los injectores, o problema está em outro lado. Ver se a bomba, há uma válvula limitadora de pressão, ver se não abriu essa válvula através da bomba, aí eu tenho que cambiar. Então, tem vários detalhes. Só que para ser bem preciso, ela deve ter um scanner, um raster excelente que entre dentro deste veículo e veja onde está a falha.
Un otro problema también son las bombas de combustible, porque a veces la bomba de combustible eléctrica y la gente pone una bomba de gasolina en lugar de esta de diésel, y ahí no tiene fuerza suficiente para alimentación. Por favor, que ella chequee todos esos detalles ahí y una buena suerte para ella. Muchas gracias, César. Aquí el amigo Franklin nos pregunta, ¿es necesario echarle un sellante al hilo de la tapa del inyector al darle torque? No, no es necesario. Y hay mucha gente que pone Loctite, torque alto. No, no se debe hacer. Siempre tiene que ser sin sellante. Siempre solo la tuerca y la rosca para hacer la vedación del inyector perfecta. Gracias, César. El señor Alejandro nos hace otra pregunta. ¿Con cuánta tensión de prueba la aislación del inyector o bobina? Debería ser mayor a 200 megos, pero ¿con qué tensión? 100 voltios. Pues Jordi, que te hizo ahorita la pregunta de que, qué hacer si el flujo de caudal era muy alto y el pin era de 2.90, que ya le explicaste, pregunta que qué medición se le hace a la tobera en ese caso. Neste caso de flujo, com um flujômetro, generalmente esta tobeira pode dar de 5 a 5.5 en el flujômetro, ¿ok? Generalmente tem este flujo. A vezes umas com 4.5 também funciona, 4.5 a 5.5. Aí, neste caso, para ele, nós poderíamos fazer algo também para ajudar. Eu posso fazer um pequeno vídeo y enviar para ti, Betty, tú envía para él ahí, nosotros midiendo el flujo. Perfecto. Sería muy interesante, César, si nos puedes ayudar y nosotros se lo compartimos a Jordi. Aquí tenemos otra pregunta que nos las hace el eBay, y nos dice, ¿qué indundancia maneja este inyector, este tipo de inyector? Generalmente, yo hablé aquí, el punto ideal sería 570 microfarad de inductancia, ¿no? Vale, César, muchísimas gracias por todas las respuestas. Okay. Nos han hecho hoy bastantes preguntas. Como les decía, antes de dar inicio a contestar pues todas las dudas que tienen nuestros clientes, nuestros prospectos, nuestros amigos que hoy están acompañándonos, sí les queríamos comentar de este proyecto que estamos lanzando en Latinoamérica de Lucas Reman Factory en todos los países. Todo el que esté interesado en saber de qué se trata, con mucho gusto me pueden escribir, me pueden llamar y yo les puedo explicar de qué se trataría. Hay países en los que ya estamos funcionando, donde ya tenemos una red de factory. Hay otros en los que todavía estamos prospectando o analizando el tipo de cliente. Así que con mucho gusto pudiéramos analizar y escuchar alguna propuesta por parte de ustedes. Recordarles que a través de nuestra red de distribución en todos los países que hoy tenemos distribuidores, pueden encontrar pues todos estos recambios que César hablaba, todos los componentes para reparar este tipo de inyector y otros, como César decía, no solamente serían Delphi, sino también de Bosch, Denso, Siemens, BDO, las nuevas líneas que hemos lanzado de Caterpillar C7, C9, Perkins 6.6, y ahorita alguien me escribía y me preguntaba que si estábamos trabajando en la línea de Cummins, Detroit. Estamos trabajando y todas en la medida de nuestras posibilidades, todas las semanas vamos a estar comentándole a nuestros clientes las nuevas, es decir, todos los nuevos desarrollos que Lucas está enfocados y los que vamos a estar lanzando en lo que va de año 2023. Muchísimas gracias a todos por no habernos acompañado hoy, por habernos hecho tantas preguntas, siempre para nosotros un placer. A ti, César, muchas gracias por siempre apoyarnos en la parte técnica. Creo que antes de despedirme tengo unas últimas preguntas. Sí, César, no me voy a poder ir porque tengo unas últimas preguntas. Y nos dicen que algunos inyectores de fábrica vienen con un sellante Delphi y me ponen el número del inyector el 873. Si nos puedes decir algo de eso. Bien, si el fabricante puso el sellante, es diferente, pero original. Ahí es una otra cosa, original. Pero nosotros generalmente no utilizamos
nada en la tuerca, solamente tuerca. O sea, el último caso nosotros cambiamos la tuerca, porque a veces la tuerca tiene un desgaste muy grande y ocasiona fuga, ¿no? Pero si el fabricante, y es original, envió el sellante, ok, no tengo nada contra, pero yo no utilizo ningún inyector sellante, ok. Gracias, César. Alguien me está preguntando que, bueno, para saber sobre la distribución debe escribirme a mi correo, igual o llamarme a mi número de WhatsApp, que todos lo conocen porque el correo abajo tiene mis datos. Yo con mucho gusto le puedo explicar. Hay países en donde ya la distribución sí no la valoramos, la tenemos cerrada, pero sí creamos una red de subdistribuidores. Y a lo mejor también sería interesante para aquel cliente o prospecto que esté en algún país donde ya esté la distribución esté cerrada. Sin más, nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Con gusto me pueden escribir y nosotros le estaremos contestando y yo le estaré llamando a quien desee para explicarles y ampliarles un poco más sobre el proyecto. Muchas gracias, un abrazo. Ok, señores, amigos, clientes, muchas gracias por la asistencia y más una vez un gustazo de estar con ustedes. Espero en breve poder estar en sus países. Un abrazo fuerte de César Mauri.